Olá produtivo, seja muito bem-vindo, eu sou o Daniel e esse é o Produtive-me, o canal da produtividade para a vida real. No vídeo passado nós falamos sobre alternativas para o Notion para sistemas complexos. Nesse vídeo eu vou falar sobre várias opções para você que quer construir o seu segundo cérebro, mas está sentindo que o Notion não é lá a ferramenta certa para você. Curtiu? Fica comigo que a gente já vai começar. O Obsidian é uma ferramenta de escrita privada e flexível, ideal para você criar o seu segundo cérebro. Ele permite armazenar notas localmente no seu dispositivo, garantindo acesso rápido e seguro, mesmo que você esteja offline. Com milhares de plugins e temas, você pode adaptar o Obsidian para o seu estilo único de pensamento e de organização. É uma ferramenta perfeita para quem busca criar uma base de conhecimento pessoal robusta e totalmente adaptada às suas necessidades. Entre os principais recursos do Obsidian, a gente pode destacar o armazenamento local, tudo que você cria é salvo diretamente no seu dispositivo, a extensibilidade com milhares de plugins que você pode personalizar o seu Obsidian para outras necessidades além de anotações, a conexão entre notas, que são os backlinks, né? Você pode criar link entre essas anotações, desenvolvendo um mapa de conhecimento integrado, a visualização de gráfico, que para mim é um dos principais recursos do Obsidian, e a compatibilidade com múltiplos dispositivos. Você pode sim sincronizar o seu Obsidian entre todos os seus dispositivos com o Obsidian Sync ou outras ferramentas, mas o Obsidian está disponível para diversos dispositivos diferentes. Agora, falando sobre o preço do Obsidian, ele é totalmente grátis para o seu uso pessoal. Se você for utilizar para empresa ou para alguma finalidade que seja comercial, tem que pagar $50 por ano por usuário. Ok, produtivo, vamos então classificar o Obsidian. Aliás, o Obsidian é a ferramenta que eu uso na construção do meu segundo cérebro. Nós temos um vídeo aqui sobre os arquétipos das ferramentas de anotações, onde você pode entender melhor qual é a ferramenta indicada se o seu propósito for criar o seu segundo cérebro. Então, o Obsidian ele não é tão próximo ao Notion, eu colocaria ele aqui mais para cima. É claro que as outras ferramentas, elas podem de certa forma fazer com que eu mude a ordem, né? Mas para iniciar, eu acredito que o Obsidian ele não é tão próximo ao Notion, porque o Notion tem essa estrutura muito de bancos de dados e o Obsidian é mais livre e mais focado em texto. O Evernote é uma poderosa ferramenta de organização e produtividade que permite capturar, organizar e acessar informações de forma eficiente. Com foco na construção de um segundo cérebro, o Evernote se destaca pela sua capacidade de armazenar notas, ideias, listas de tarefas, documentos e até mesmo áudios e imagens em um único local acessível. Ele oferece uma interface intuitiva para criar conexões entre suas anotações, permitindo que você construa um repositório de conhecimento pessoal que pode ser facilmente pesquisado e acessado a qualquer momento. Entre os principais recursos do Evernote, a gente pode destacar a captura de notas multimídia, você tem suporte a vários formatos diferentes, a organização por cadernos e etiquetas, o que permite você fazer uma organização muito melhor, uma pesquisa extremamente poderosa, você pode pesquisar em textos que estejam em imagem, PDF, áudio, funciona muito bem. A integração com outros aplicativos, o Evernote pode se conectar com o Google Drive, Slack, Microsoft Teams, entre outros. E também o acesso offline, você pode acessar suas notas mesmo que você não tenha acesso à internet. Agora vamos falar sobre os preços e planos do Evernote. Nós temos o plano Personal, Professional, Teams, Enterprise. Personal, Professional, os dois aqui mensais. E, para ser bem sincero, você tem um plano Free também, mas bem limitado, com até 50 notas, um caderno. É realmente para você conhecer a ferramenta e entender se é a ferramenta certa para você. Ok, produtivo, chegou a hora da gente classificar o Evernote. E o Evernote já é um velho de guerra, já tem muitos anos de mercado e é uma excelente ferramenta também para você construir o seu segundo cérebro, lembrando que você provavelmente vai ter que pagar para utilizar. O Evernote, ele fica aqui bem próximo do Obsidian, na minha visão, talvez um pouco mais próximo aqui do Notion do que seria o Obsidian, mas não é nada muito grande, muito considerável. Deixa até um pouquinho perto do outro aqui, porque tanto o Evernote quanto o Obsidian seriam mais competidores entre si do que propriamente do Notion. Agora, se você vai usar o Notion para segundo cérebro, acredito que essa é a classificação correta.
O Juan Research é uma ferramenta projetada para a construção do segundo cérebro e para anotações em geral, permitindo a organização de ideias e informações de forma interligada e dinâmica. Diferente dos sistemas de anotações tradicionais, o Juan utiliza um sistema de grafos que conecta notas de maneira não linear, promovendo um fluxo de trabalho mais natural e intuitivo. Ele é ideal para pensadores criativos, pesquisadores e qualquer pessoa que deseja construir um banco de conhecimento pessoal onde os conceitos são facilmente interligados. Entre os principais recursos do Juan, a gente pode destacar a conexão de notas em grafos, que é uma estrutura única que permite a ligação dinâmica entre ideias, referências bidirecionais, o que facilita a navegação entre conceitos relacionados de maneira intuitiva, exportação e backup de dados, que é a capacidade de exportar suas notas em diversos formatos para maior segurança, e templates personalizados. Você pode criar templates para otimizar o seu fluxo de trabalho. Agora vamos falar sobre os preços e planos do Juan. Basicamente ele tem um plano Pro, que é $15 por mês, ou $165 se você for pagar no plano anual. Além disso, ele tem o Believer, que são $500 para 5 anos de acesso à ferramenta. Ok, produtivo, vamos classificar o Juan e agora a gente pode colocar ele aqui para cima, né, do que seria a questão do Obsidian, ou próximo aqui do Obsidian, do que propriamente com o Notion, mesmo que o objetivo seja a criação de um segundo cérebro. O Craft é uma ferramenta moderna de criação e organização de conteúdo que se destaca na construção de um segundo cérebro. Com uma interface limpa e intuitiva, o Craft permite que você capture ideias, organize suas informações e conecte os pensamentos de maneira visual e estruturada. É ideal para criar um repositório digital pessoal onde você pode armazenar notas, documentos, imagens, links, construindo um verdadeiro banco de conhecimento que você pode facilmente acessar e expandir conforme as suas necessidades. Entre as principais características do Craft, a gente pode destacar uma interface visual atraente, proporciona uma excelente experiência de usuário, é muito agradável, muito intuitiva. Organização de documentos em blocos, porque permite você estruturar informações de forma modular e flexível, similar ao que acontece no Notion. Colaboração em tempo real, facilita o trabalho em equipe com a edição simultânea de documentos. Exportação personalizada, você pode exportar para diversos formatos, incluindo PDF e Markdown. Integração com outras ferramentas, você pode conectar facilmente com Slack, Google Calendar, o próprio Notion, e também o acesso offline, você pode acessar suas informações mesmo quando você não tem acesso à internet. Agora falando sobre os preços e planos do Craft, a gente tem um plano Starter bem limitado, pode criar até 10 documentos free. Você tem o plano Plus e o plano Family. E se você está pensando em usar em equipe, você tem o plano Team e o plano Business. Ok, produtivos, vamos agora então classificar o Craft. E o Craft ele parece muito mais o Notion do que as outras alternativas que a gente tem visto até então. Ele não tem tantos recursos como o Notion, principalmente se sua ideia são os bancos de dados, mas na minha visão o Craft tem uma estrutura muito parecida. É web, tem as páginas, tem uma estrutura forte onde você pode fazer subpáginas, é muito visual, minimalista, então eu acho que ele é bem parecido com o Notion, lembrando que o Craft funciona muito bem com o ecossistema da Apple, isso pode ser uma barreira para alguns usuários. O Capacities é uma inovadora plataforma voltada para o desenvolvimento de um segundo cérebro, permitindo que você capture, organize e conecte suas ideias de forma eficiente. Com o Capacities, você pode criar um sistema pessoal de gerenciamento de informações que se adapta ao seu fluxo de trabalho, facilitando o armazenamento e a recuperação de conhecimento e pensamentos. A interface intuitiva e visualmente atraente da ferramenta torna o processo de construção do seu repositório digital pessoal, fluida e envolvente. Entre os principais recursos do Capacities, a gente pode falar sobre a organização modular de conteúdo. Você pode estruturar suas informações em blocos e conectá-las de forma lógica. O gerenciamento versátil de informações, é ideal para você armazenar ideias, anotações, links e outros tipos de conteúdos, além de diversos recursos para você organizar o seu dia a dia. Então vamos falar agora sobre os preços e planos do Capacities. Basicamente nós temos 3 planos: o Basic, o Pro e o Believer. O que a gente pode destacar é que o preço é em real, o que é ótimo. Vamos lá, produtivos, vamos classificar o Capacities e, na minha visão, ele fica aqui junto com o Juan, Obsidian, talvez até um pouco mais para cima, porque ele tem uma arquitetura muito mais para segundo cérebro, para anotações, para Zettelkasten. Ele já vem mais preparado e eu vou te dizer, é uma ferramenta
com muitos recursos poderosos, mas se você está vindo só do Notion, provavelmente você vai ter um problema de adaptação. É uma ferramenta poderosa, porém ela está bem mais longe do Notion na minha visão. O Logsec é uma poderosa ferramenta de organização de conhecimento, ideal para a construção de um segundo cérebro. Ele oferece um ambiente de anotações interligadas que permite capturar, conectar e estruturar informações de forma dinâmica. O Logsec é perfeito para quem busca uma abordagem mais profunda na organização de ideias e insights, permitindo uma exploração fluida e uma fácil recuperação de informações. Entre os principais recursos, a gente pode destacar anotações interligadas. Você pode criar e conectar notas facilmente para construir um mapa mental de conhecimentos. A possibilidade de fazer edições em Markdown, que é um sistema de sintaxe simples e que deixa as suas notas muito mais limpas e bem formatadas. Pesquisas avançadas, você pode encontrar rapidamente informações dentro das suas notas interligadas. Controle de versão, que é quando você mantém um histórico das alterações das suas notas para revisar ideias passadas. Além de tudo, a privacidade e segurança, porque as informações são salvas localmente e você tem maior controle das suas próprias informações. Agora vamos falar sobre os preços e planos do Logsec, e a verdade é que ele é grátis, open source, e você pode usar de graça para o seu uso pessoal. Vamos lá, produtivos, vamos falar sobre o Logsec, e o Logsec também fica aqui para cima, não é tão similar ao Notion, ele é mais parecido com o Obsidian, com o Juan, enfim, até com o próprio Capacities, e na minha visão ele está aqui, né? Ele não é tão próximo quanto o Craft e o Evernote, talvez eu traria até um pouquinho mais para baixo aqui, e o Logsec e o Juan um pouquinho para cima, então ficaria mais ou menos assim a minha classificação. Com o OneNote, você pode capturar facilmente ideias, pensamentos e informações de diversas formas, como texto, imagem, áudio, desenho, tem realmente muitos formatos. Ele oferece uma estrutura flexível para organizar suas anotações em cadernos, seções, páginas, tornando uma ferramenta ideal para construir um sistema pessoal de gestão de conhecimento. O OneNote é perfeito para coletar e conectar referências de informações de maneira estruturada, porque ele facilita o processo criativo e de arquivamento de ideias, essencial para o conceito do segundo cérebro. Entre os principais recursos do OneNote, a gente pode destacar a captura flexível de conteúdo. Você pode fazer desenho, você pode colocar imagens, vídeos, texto, você pode colocar onde você quiser dentro daquele Canva. Você tem uma estrutura organizada, você pode utilizar cadernos, seções, páginas e organizar da forma que você julgar melhor. Ele tem integração com o Microsoft Office e ele sincroniza facilmente com outras ferramentas da própria Microsoft, e se você quiser trabalhar em equipe, ele tem a colaboração em tempo real. Agora, falando sobre os preços e planos, sempre que a gente for falar sobre ferramentas da Microsoft é um pouco complicado, porque, para ser bem sincero, isso é bem confuso. Mas no caso do OneNote, você pode começar grátis com recursos limitados, e de acordo com o plano que você tiver do Microsoft 365, você pode ter mais ou menos recursos, mas comece grátis. Já é o suficiente para você começar a testar a ferramenta. Então vamos classificar o OneNote, mais uma ferramenta da Microsoft, e ao meu ver, ele não é igual ao Notion, né? Ele tem um conceito de Canva muito mais livre, você pode colocar os objetos onde você quiser, arrastar, você pode escrever, e eu diria que ele não é tão próximo quanto o Craft, é mais ou menos próximo como o Evernote, mas não chega a ser tão diferente quanto o Obsidian. Então aqui eu colocaria mais para cá, o Craft para cá, o Evernote para cá e o OneNote no meio do caminho, porque é uma ferramenta que você tem várias coisas, inclusive dá para sincronizar com outras ferramentas da Microsoft, tem uma busca poderosa também, mas a questão da arquitetura, da forma como ele foi estruturado, é um pouco diferente do Notion, não tanto quanto o Capacities, com certeza. O Tana é uma plataforma projetada para ajudar você nas suas anotações e também na construção do segundo cérebro. Um conceito que foca em organizar e gerenciar informações pessoais de forma eficaz. A sua interface é intuitiva. O Tana permite que os usuários capturem, conectem e organizem ideias, notas e conhecimentos de maneira estruturada, facilitando o acesso e a usabilidade do conteúdo armazenado. É ideal para aqueles que buscam otimizar o aprendizado contínuo e a retenção de informações. Entre os recursos principais do Tana, a gente pode destacar a organização personalizada, porque você pode criar estruturas de dados personalizadas para atender
às suas necessidades específicas, a conexão entre tópicos, porque o Tana facilita a conexão entre diferentes ideias e notas para construir um conhecimento interligado. Além disso, as integrações. A ferramenta possui integrações com outras ferramentas de produtividade, ampliando bastante as suas funcionalidades. Agora vamos falar sobre os preços e planos do Tana. Atualmente, o Tana tem 3 planos: o Free, o Plus e o Pro. Vamos lá, produtivos, vamos falar sobre o Tana, que também é mais uma ferramenta que fica aqui para cima, junto com o Obsidian, Juan, Logsec. É uma ferramenta cheia de recursos, talvez até um pouquinho mais para cima, que não tem muita similaridade com o Notion, como o Craft, por exemplo. Então, minha classificação é que ele fica aqui em cima. Só lembrando que isso não é bom nem ruim, ok? É só uma questão de diferença. E se você, de repente, está procurando uma ferramenta diferente, olha só, a gente tem várias opções. O Joplin é uma ferramenta poderosa voltada para a construção de um segundo cérebro. Com ela, você pode organizar suas ideias, notas, listas de tarefas e até mesmo documentos complexos em um ambiente digitalmente estruturado. O Joplin oferece uma interface amigável e um conjunto de funcionalidades robustas para transformar a maneira como você armazena e acessa suas informações importantes. Entre os principais recursos, a gente pode destacar o suporte a vários formatos de notas, que inclui texto simples, markdown e até mesmo imagens, buscas avançadas e etiquetas. Então você pode encontrar rapidamente informações relevantes através de busca ou etiquetas personalizadas. A criação de tarefas, você tem o recurso de criar tarefas, listas de tarefas, para fazer o gerenciamento das suas atividades. E também os plugins, porque você pode instalar plugins no seu Joplin e aumentar as funcionalidades da ferramenta. Agora, falando sobre os preços e planos do Joplin, o Joplin é open source e você pode usar ele totalmente grátis para o seu uso pessoal. Então, vamos agora classificar o Joplin, o último aqui do segundo cérebro, mas não menos importante. É uma ferramenta muito legal, open source inclusive, e ele fica aqui mais ou menos próximo do Evernote. Ele, inclusive, é uma ótima alternativa ao Evernote. Então, ele não chega a ser tão diferente quanto o OneNote. Ele não é tão próximo quanto o Craft, mas ele é bem parecido com o Evernote. Então, pode ser uma opção open source, se você quiser, até uma alternativa ao próprio Evernote. A Produtivo, eu te dei várias opções para você construir o seu segundo cérebro, não necessariamente do Notion. Mas se você não sabe muito bem ainda o que é segundo cérebro, como funciona, a boa notícia é que a gente tem um curso de segundo cérebro onde a gente te ensina do zero até o momento de você criar. Olha só que legal, a gente ensina você 4 ferramentas diferentes: Evernote, Notion, ok? Não precisa odiar o Notion, o Craft e também o Obsidian. 4 ferramentas que são bases ali, são diferentes entre si, mas que vão te ajudar, dependendo do seu arquétipo, que a gente ensina com mais detalhes no nosso curso. Você vai poder escolher a ferramenta certa para você construir o seu segundo cérebro, além de te ensinar a construir propriamente o segundo cérebro. Então, a gente deixou o link aqui para você. Você pode conhecer mais sobre o nosso curso, ok? É isso, Produtivo. Nós vamos ficando por aqui e na semana que vem a gente vai falar sobre alternativas ao Notion para projetos e tarefas. Eu te espero lá.